Todo mundo deveria fazer conteúdo, mas nem todo mundo vai ter sucesso com conteúdo. E por que eu estou abrindo esse assunto e eu quero falar com vocês sobre isso? Porque conteúdo por si só hoje em dia, infelizmente, não vale de nada, né? Se você não tiver a estratégia, seu conteúdo não vai valer de nada. Porque, querendo ou não, você como empresário, você como um profissional liberal ou coisa assim do tipo, você precisa urgentemente começar a criar conteúdo. Mas se você começar a criar conteúdo de qualquer forma, você não vai ter resultado. E muitas das vezes é esse BO que todo mundo para, é aí onde todo mundo para, é aí onde as pessoas falam que o conteúdo não dá certo nada, que é papo de guru, papo de internet, porque as pessoas acabam criando conteúdo onde ele é muito óbvio e muito genérico. E vou ser sincero com você, muitas das vezes, até eu já criei este conteúdo óbvio e genérico, né? Até você encontrar uma verdadeira essência, né? E, ao mesmo tempo, ter estratégia. Por quê? Porque quando você tem a estratégia, se você não tem a verdadeira essência e a estratégia, pelo menos se você tiver a estratégia, você precisa começar a ter a estratégia no teu conteúdo. Então, por exemplo, o que que eu vou te ensinar aqui, que eu vou te ensinar a como você ter a estratégia para o teu conteúdo. Porque hoje, conteúdo é desenvolvido por inteligência artificial, você faz uma arte ali no Canva e você não tem muita dificuldade para desenvolver um conteúdo, para desenvolver um roteiro ou coisa assim do tipo. Porque com inteligência artificial você faz tudo isso. Mas a estratégia é algo que precisa ser pensado. Eu vou usar um exemplo. Um dos meus clientes estava. Ele é cliente da área da medicina. Ele comprou um equipamento novo, um equipamento muito bom, um equipamento que faz um monte de coisa. E ele falou assim: cara, faz um conteúdo sobre este equipamento. E daí, quando eu fui atrás, né, ele me mandou um PDF com um monte de informação. Quando eu fui atrás, eu falei assim, cara, e eu me deparei com isso. Eu pensei assim, se ele tivesse mandado isso para qualquer outra pessoa que não manja de estratégia, eu iria fazer um conteúdo sobre o equipamento, né? Mas quando eu me deparei com as informações, com os antes e depois que aquele equipamento gerava, eu pensei assim, cara, não dá para fazer um conteúdo falando sobre o equipamento. Eu tenho que falar sobre os benefícios do equipamento, né? Sobre o que o equipamento pode fazer. Então eu comecei a ler o documento e falei assim: caramba, tem muita coisa que eu preciso focar. Então fui atrás do cliente, perguntei quais seriam os procedimentos que ele queria mais utilizar nesse equipamento. Ele me passou três, então eu fiz um conteúdo sobre os benefícios desse equipamento, né, nessa atividade que esse equipamento faz. Uma pessoa que não entende estratégia de conteúdo faria um carrossel, um post, alguma coisa sobre o equipamento, né? E quando você entende isso, que você não pode falar do óbvio. As pessoas não querem saber sobre o equipamento. As pessoas querem saber o que que o equipamento vai fazer na vida delas, né? Então, por exemplo, se você cria conteúdo para o teu negócio ou você cria conteúdo para você, a estratégia básica que você precisa começar a usar a partir daqui é o que benefício você traz. Que benefício o seu equipamento traz? Que benefício o teu serviço traz? Qual é o benefício que isso traz? Então eu criei três carrosséis, né, sobre o equipamento, cada carrossel falando de um benefício, e depois foi aprovado, deu tudo certo e tal. Mas se eu seguisse aquilo que ele tinha pedido, tipo assim, faz um carrossel sobre o equipamento, você entende que
poxa, eu ia fazer aquilo que o meu cliente queria. Obviamente, tem cliente que ele é irredutível, você tem que fazer aquilo que ele quer. Mas se você está fazendo um conteúdo para você, se você começar a pensar da maneira certa, com estratégia. Por exemplo, qual é a dor que o meu serviço, ou aquilo que eu presto, ou aquilo que eu faço, ou aquele meu produto, supre? Ou qual é o benefício que aquele produto supre? Ou qual é o desejo, né, dependendo do produto, como despertar o desejo da pessoa para adquirir aquele produto. Então você precisa pensar sempre numa aplicação. Então seu conteúdo ele precisa explorar alguma coisa desse serviço, desse produto ou de alguma coisa específica. Você precisa explorar, você precisa falar de uma dor, você precisa falar de um desejo, você precisa falar de um benefício ou algo assim do tipo. É lógico que prestação de serviço, dependendo da prestação de serviço, chega a ser um pouco complicado, mas você pode explorar diversos tipos de propostas, né, que você pode fazer de propostas nessa estratégia. Você tem benefício, dor, desejo, você tem inimigo comum, cara, uma dezena de coisas que se eu, não tem por que eu ficar falando assim. Vai lá no ChatGPT e pergunta no que eu posso aplicar este meu conteúdo. Se eu posso, como é que seria este conteúdo se eu aplicasse a dor, como é que seria este conteúdo se eu aplicasse desejo, se eu tivesse conteúdo, se eu aplicasse inimigo comum ou algo assim do tipo, você vai ter um resultado muito melhor do que eu ficar explicando aqui para você, né? Como você vai aplicar isso e tal, tal, tal. Não, você precisa saber o conceito. Então, a partir do momento que você entende o conceito, que você pode aplicar uma estratégia num post, eu estou falando de você aplicar uma estratégia num post, não estou falando de você desenvolver uma estratégia de um perfil inteiro ou desenvolver a estratégia de algo por inteiro, né? Para ser uma estratégia por inteiro, você precisa você precisa explorar público, entender tudo isso. E no caso, isso é o papel do estrategista de conteúdo, que eu sou um estrategista de conteúdo. Eu presto esse serviço de estrategista de conteúdo, a gente desenvolve estratégia de conteúdo para independentemente da pessoa que precisa, trazendo aquela performance, né, trazendo aquele pitadinha da performance neste conteúdo, né? Então, por exemplo, não é só um conteúdo que vai ser publicado, mas vai ser um conteúdo que vai ser vinculado, que vai trazer novos seguidores, que vai trazer visualizações, e isso faz parte da estratégia como um todo, que daí é o serviço que eu presto. Mas eu estou querendo explicar para você como você trazer a estratégia para um conteúdo específico, para um carrossel, para um post estático, para um vídeo. Você pode trazer essa estratégia. Então, dar algo para este conteúdo. Então, fazer um gancho nada óbvio, né? Ou você escolher alguma coisa, né? Algum desejo, alguma dor. Dor é melhor, né? Mas você pode trazer alguma dor, algum benefício, pode trazer um monte de coisa. Mas se você não prestar atenção nisso, você vai acabar criando uma leva de conteúdos genéricos. De conteúdo genérico, a internet está lotada, né? Se você for ver os meus vídeos aqui, poucos vídeos são roteirizados, né? E quando são vídeos roteirizados é porque é algo mais documentacional, eu preciso documentar, eu preciso dar informações, né? Números, coisas assim do tipo. Mas a maioria dos meus conteúdos são flow, entendeu? Porque eu quero que seja isso, eu quero que essa seja a minha estratégia, né? Que o meu conteúdo seja no flow e que no meu conteúdo eu possa estar sempre ensinando algo. Essa é a minha estratégia aqui. Então, se você está assistindo, você está aprendendo como aplicar uma estratégia, né? A minha estratégia é sempre ensinar. Então, qualquer vídeo que você for abrir aqui neste canal, você vai ver eu ensinando. Então, assim, essa é a estratégia que eu escolhi para o meu conteúdo. Agora, se você for entrar lá no meu Instagram, já é uma pegada totalmente diferente. No meu Instagram eu já sou mais um pouquinho mais motivacional, brinco um pouco, faço um pouco de meme e tal, e explico algumas coisas sobre conteúdo, né, que é
sobre conteúdo e performance, sobre conteúdo de performance também, que são coisas que fazem parte do guarda-chuva do meu trabalho, né? E você vai ver também eu documentando muita coisa do meu trabalho lá. Então você vai entender que lá tem uma estratégia e aqui tem outra. Lá eu não estou querendo te ensinar. Você não vai ver eu ensinando ninguém Se você for ver os conteúdos antigos, você vai ver. Mas agora eu não estou ensinando ninguém. Eu estou, tipo, cutucando, falando, colocando as coisas para fora e tal. Porque eu não estou querendo te ensinar lá. Eu estou querendo basicamente ter visibilidade. Então, eu crio um conteúdo onde eu estou focado em ter visibilidade. Agora, se você entrar nos meus stories, pode ser que você veja algum ensinamento, alguma. Eu faço bastante venda nos stories, então você vai ver alguma coisa de venda nos stories, mas você não vai ver eu ensinando nos Reels e nos meus posts, porque não é isso que eu estou procurando fazer. Mas essa é uma estratégia, né? Eu não estou querendo publicar conteúdo de ensinar no meu Instagram, mas aqui eu publico conteúdo de ensinar. Você está entendendo que a estratégia? Eu quero criar um conteúdo baseado numa coisa, entendeu? Aqui eu quero ensinar, então tudo que eu for fazer eu vou ensinar. Agora lá não, lá eu quero só visibilidade. Então lá eu vou colocar meme, vou colocar frasezinha, vou chamar atenção com alguma coisa e vou tentar vender nos stories e pode ser que eu entregue algum conteúdo de ensino lá nos stories. Mas a estratégia é diferente, entendeu? E quando você quer colocar uma estratégia no teu conteúdo, você precisa pensar o que eu quero com este conteúdo. Então, eu quero ensinar, quero informar, quero vender. Você tem que ter tudo isso e aplicar uma estratégia neste conteúdo, não só criar por criar, né? Mas aplicar uma estratégia nesse conteúdo. Então, se é um vídeo de venda, por exemplo, colocar uma boa CTA, colocar uma boa chamada ali onde você vai fazer a pessoa entrar em contato, porque a pessoa não vai ter acesso em outro lugar, não sei, pelo aquele vídeo, entendeu? Então, quando você começa a pensar na estratégia do teu conteúdo antes de fazer, vai ter uma diferença total, tá bom? Então, antes de você começar a criar conteúdo, a partir de hoje, sempre pensa, o que eu quero com este conteúdo? E eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença, tá bom? Eu acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.